Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos aqui no canal da Igreja Metodista Wesleyana em Bela Vista, e esse é o Momento Palavra de Vida. Essa é uma série que o pastor Cláudio iniciou e nós estamos participando com muito prazer, e eu quero compartilhar com vocês aqui alguns minutos da Palavra de Deus, com alguns temas relevantes sobre a nossa vida diária, ao momento que estamos vivendo no país e no mundo. E hoje eu quero tratar com vocês especificamente de um assunto que muitos de vocês já devem ter passado, talvez ainda passem, e certamente conhecem alguém que passa ou já passou, que é o medo. O medo, ele pode ser chamado de um sentimento, um espírito, não importa a nomenclatura que você use. O que importa é o seguinte: o medo, ele atrapalha quando em excesso. Quando eu falo em excesso, eu quero dizer o seguinte: há momentos em que esse sentimento, quando é um sentimento saudável, ele te leva a tomar decisões mais sábias. Isso quando é simplesmente um sentimento. Agora, quando ele se exagera, quando ele passa a dominar você, ele começa a destruir a sua vida. Ele começa a impedir que você avance na sua vida material, espiritual, familiar e etc. O que você me diria se eu disser que você pode viver sem medo? Eu vou copiar aqui olhar a minha cola aqui para ficar mais fácil para falar com os irmãos. E que apesar do noticiário de hoje em dia, você pode viver perfeitamente em paz. Mas pastor, como assim viver em paz? Nesse mundo com tanta violência, nesse mundo com tantas doenças, tantas mortes, tanto caos, tanta destruição, eu quero dizer que para quem está em Cristo, sim, é possível viver em paz. Porque nós temos que entender que, embora estejamos aqui, o final da nossa vida não é aqui. Aqui é uma passagem, é um momento. Estamos aqui como meros viajantes nesse lugar. Mas um dia retornaremos para o nosso lar, que é o nosso lar celestial, lá nos céus, ao lado de Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Falando disso, de retorno ao lar, nesse momento que a sociedade mundial está vivendo com relação ao Covid-19, ao novo coronavírus, reparem que todas as pessoas, ou pelo menos a maioria das pessoas que estão fora do seu país nativo, estão tentando retornar. Nós temos visto, ouvimos durante os últimos meses e anos, no caso do Brasil, por exemplo, muitos brasileiros querendo ir para fora, sair do Brasil, pessoas falando mal, inclusive, do Brasil, para tentar uma vida no exterior. Eu não sou contra isso, não. Eu já fiz isso, os irmãos, alguns irmãos sabem aqui, mas uma coisa é você ir para uma nova nação, tentar uma nova vida, né, realizar um projeto, um sonho. Outra é desejar o mal da sua nação. E nesse momento nós estamos vendo a importância que está sendo dada ao seu país. Por maior que sejam as dificuldades das pessoas viverem aqui no Brasil, a saúde, o sistema único de saúde, que não seja lá grande coisa, entendam que aqui no Brasil nós temos um sistema de saúde que é gratuito para todos. Eu não estou defendendo o governo ou forma de administrar, não estou dizendo isso, estou dizendo que o sistema único de saúde brasileiro é um sistema admirável. O problema é a corrupção, a administração, mas isso é outra história. Agora o sistema é ótimo. Tanto é que na maioria dos países de primeiro mundo, né, países esses que as pessoas desejam ir, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra e etc., a maioria deles o sistema de saúde ele é pago, ele é público, mas não é grátis. O que eu quero dizer com isso? Quem não tem um seguro de saúde tem dificuldades. A pessoa ela é atendida na rede de saúde, se ela não for um cidadão daquele lugar ou se ela não tiver o seguro de saúde, mas depois ela fica com uma dívida. Eu tenho experiência em falar isso porque eu sofri um acidente em outro país e eu tive que pagar. Né? Eu tinha seguro saúde, mas foi necessário pagar por aquele serviço, seguro saúde depois de reembolso, e que não tem, na verdade. Então hoje as pessoas estão no mundo inteiro, vou falar dos brasileiros, querendo voltar para casa, porque aqui além de ficarem junto com a família, eles vão ter acesso ao serviço de saúde gratuito. Mas por que eu estou falando isso? Eu estou dizendo isso por quê? Porque existe uma onda de medo tomando conta do mundo e do Brasil também, obviamente. As pessoas elas estão preocupadas com a sua saúde, mas há um temor muito grande também com relação à economia, com relação ao trabalho, com relação às pessoas se sustentarem, pagarem suas contas, suas dívidas. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã,
que o Senhor ele não mudou, ele continua sendo o mesmo. Essas dificuldades, essas aflições que ele já nos alertou lá nos evangelhos, ele disse que nós teríamos aflições, ele falou aflições no plural, várias. Eu não posso te dizer que essa vai ser a última. Talvez você passará por outras. Talvez todos nós passaremos por outras. Mas ele disse que nós iríamos passar por elas, não iríamos ficar nelas. Agora, a forma como nós vamos chegar do outro lado, no final dessas crises, dessas aflições, depende da maneira como nós encaramos. Eu costumo dizer o seguinte: como é que nós estamos respondendo a uma situação dessa? Como têm sido as nossas ações de fé numa situação de desafio? De fé, sim, porque a nossa fé ela deve ser utilizada nesses momentos. É muito fácil você falar que tem fé quando vai tudo bem. Agora, quando as coisas pioram, apertam um pouco o cerco, é aí que você tem que exercitar a sua fé. Além de praticar o que você já tem, ela vai aumentar. Então, o medo não é apenas uma reação às forças externas, mas ele pode ser também um espírito, como uma força destrutiva, que vem tentar abalar a sua fé. O medo em excesso, ele pode levar você a duvidar de Deus. Será que Deus está comigo? Será que Ele está vendo? Será que Ele não está vendo? E esse tipo de pensamento, esse tipo de raciocínio, se você começar a pensar muito dessa forma, quando você começa a se deixar influenciar demais pelas coisas que você está vendo e ouvindo, você começa a duvidar de Deus, a sua fé balança. E você começa a pensar assim: será que Deus existe? Será que Ele existe e está vendo tudo isso e não está fazendo nada? Você começa a fazer questionamentos que pessoas que não conhecem a Deus ou que não tiveram experiência, que não viram com Deus, fazem. Se você é uma dessas pessoas que ainda não tem experiência, eu quero te convidar a conhecer Jesus Cristo. Procure alguém que você conheça, que professa fé nele. Se você quiser comparecer à nossa igreja quando for possível, é claro. Quiser me procurar, ou ao pastor, ou aos pastores dessa igreja. Enfim, quem você sentir confiança, procure e peça para falar a respeito do grande amor de Jesus Cristo. Se você é alguém que já tem um conhecimento, como é o caso da Maria que está aqui, eu quero te dizer, você não está livre de sentir medo. É claro que não. Todos nós podemos passar por isso. Mas a forma como nós reagimos a uma situação que possa nos levar a ter medo é que fará toda a diferença no final. Esse medo em excesso, ele é uma arma que o diabo usa para nos abalar, para nos destruir, às vezes em momentos em que estamos até bem, né, e olhamos para a nossa volta e vemos algum desafio, algum abalo, começamos a questionar se aquilo ali, se Deus já manter aquela situação mais confortável para nós. Quer ver um exemplo bíblico? Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 14, do versículo 22 ao 31. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, que é a versão NVI, e você pode acompanhar como você puder. Diz assim, o título é Jesus anda sobre as águas. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a uma considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Ou seja, Jesus ficou orando e o barco que ele tinha que pegar foi embora, né? Ele ficou fora do barco, deixaram ele fora da embarcação, fora da viagem. Versículo 25. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Havia homens no barco, o barco estava já nas águas e Jesus não estava lá. Como foi dito aqui, Jesus tinha ficado no monte orando. Então, mais alta madrugada, Jesus aparece sobre o mar para aqueles homens. E quando aqueles homens quando viram Jesus andando sobre o mar, eles ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Olha aí, o medo tomando conta, já começando. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenho medo. Jesus ele dá aqui um antídoto, né, meio óbvio. O antídoto do medo é a coragem, mas ele completa: sou eu, tenham coragem, não tenham medo, eu estou aqui. Jesus está com você o tempo todo. Versículo 28. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Olha que desafio, né? Que desafio que Pedro lança para Jesus. Se eu for o Senhor mesmo que estiver aí sobre as águas, me manda até aí, me chama, para que eu também ande sobre as águas. Jesus não hesitou. Jesus imediatamente disse para Pedro, versículo 29, venha. Então Pedro
saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo. Olha o vento aí de novo. E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Vejam que, apesar da pequena fé que Pedro demonstrou, ela foi suficiente para operar o milagre. Pedro andou sobre as águas. E eu quero fazer um parênteses aqui com relação a isso, que sempre que eu ministro sobre essa mensagem, eu gosto de dizer uma revelação que o Senhor me deu uma vez, ouvindo uma mensagem de uma outra pessoa. Na verdade, Pedro, quando ouviu Jesus falar, venha, ele creu e teve fé. A crença de Pedro em Jesus e a fé que foi gerada fez o milagre operar e acontecer naquele momento. E ele andou sobre as águas? Não. Visualmente, sim. Mas Pedro andou sobre a palavra de Deus. Quando Jesus falou para ele, venha, é como se um piso sólido se formasse sobre as águas. E Pedro caminhou tranquilamente. Enquanto ele ouvia a palavra de Deus, enquanto ele olhava para o Senhor, a fé dele permanecia inabalável. Ele continuava andando sobre as águas, aparentemente. Mas, repito, sobre a palavra de Deus. Somente no momento em que ele olhou para um lado, para o outro, ele viu o vento, ele sentiu o vento, ele se atentou para onde ele estava, naquela situação tão quase que inacreditável, tão maravilhosa, e ele deixou de dar atenção para o Senhor. Ele desacreditou daquela palavra que o fez caminhar sobre aquelas águas. E ele então começa a afundar. E Jesus Cristo vai até ele e o socorre. Isso nos dá outra lição. O Senhor sempre nos socorre. Sempre. Ainda quando nós possamos por algum momento demonstrar falta de fé. Mas por que aconteceu isso? Porque Pedro, ao olhar para a sua volta, ele teve medo novamente. Então o medo, ele pode abalar a sua fé, ele pode deteriorar, ele pode oxidar, enferrujar aquela base que você tinha no Senhor, na palavra dele, que te mantinha de pé. Pedro afundou, mas o Senhor o levantou. Quantas vezes você tomou uma decisão e não foi até o fim porque teve medo? Medo de voltar a estudar, medo de encarar um novo desafio, medo de resolver uma situação. E você não sabe o que aconteceu porque você parou, você travou. É isso mesmo que acontece. O medo, ele trava a pessoa, impede a pessoa de andar para frente. Então, o que eu quero que você aprenda aqui, nesse momento, nessa palavra de reflexão, é o seguinte: o medo pode acontecer, ele pode vir, mas você tem que responder ao medo com atitudes de fé, olhar para o Senhor e prosseguir avante, olhando para o alvo, para o prêmio que você tanto busca. Que você tenha fé, que você exercite a fé que você tem, que você ande sobre as águas e que o Senhor possa olhar para você e dizer: homem, mulher de grande fé. Deus te abençoe e até a próxima.